Amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, chegamos ao final da lição que trata sobre a carta de Efésios. Hoje vamos estudar o capítulo 6, a parte final dos versículos 10 a 20, que descreve a armadura de Deus, né? Sobre aquele que abraçou a fé e está na jornada até as mansões celestiais. Uma jornada que percorre um campo de batalha. E por isso Paulo descreve a armadura de todo crente que está nesta batalha. Muito usada esta leitura nos círculos de oração, nas campanhas de oração, quando se fala de guerra espiritual, né? A armadura de Deus é o que nós iremos estudar neste domingo último de setembro de 2020. Graças a Deus, próximo domingo 4 de outubro estaremos no templo, retornando com a EBD presencial, estudando o livro de Jó. Muito bem, amados, a leitura bíblica já os irmãos sabem, Efésios 6, 10 a 20, mas o texto áureo diz em Efésios 6, 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática e o ponto central dizem a mesma coisa. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E o objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Bem, amados, é fato que o assunto de batalha espiritual é subestimado por muita gente. E assim subestima por completo os ataques do inimigo e as suas ciladas. Já outros enaltecem demais o poder do inimigo. Então a gente não pode ficar nos extremos, né? Nós não podemos nem ignorar, porque infelizmente não são poucos os cristãos que ignoram que estamos em uma batalha espiritual contra os seres demoníacos, e alguns ignoram por falta de conhecimento, outros porque preferem não acreditar. Ignorar o diabo não o fará deixar de existir e de investir contra nós, né? Já não também podemos supervalorizar, irmãos, de maneira alguma. Porque enquanto uns ignoram a realidade do inimigo, das nossas almas, há outros que cometem pelo menos dois erros. E que dois erros são esses? Atribuem tudo ao diabo. Embora Satanás ele seja o causador de males aos homens da terra, há males que sobrevêm aos homens por causa do pecado. Afinal, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte, por exemplo, ela foi convidada para fazer parte da existência humana através do pecado. Vale salientar que existem outras situações, por exemplo, existem punições que são enviadas por Deus, como é o caso do dilúvio, né? O dilúvio veio no Gênesis por causa do pecado. E quem puniu? O diabo? Não, foi o próprio Deus, né? Então tem gente que acha também que o diabo é poderoso demais, mas eu quero dizer que o diabo ele não é poderoso quanto o nosso Deus. Ele não está acima do nosso Deus, pelo contrário. Então nós temos que entender uma coisa, nós nem podemos ignorar e nem podemos supervalorizar. Nós temos que ser o quê? Moderados, né? Moderados e entender que as trevas agem contra a igreja, contra os crentes, mas que o Senhor Jesus, ele nos deu em Lucas 10, 19, poder. E ele disse que este poder era para pisar serpentes e escorpiões, né? Nós sabemos em João capítulo 10, versículo 10, que Satanás é o chefe dos demônios. E a missão dele neste mundo é uma, Jesus disse em João 10, 10. Matar, roubar e destruir. Nós sabemos que nós temos, amados irmãos, na carta de Paulo, capítulo 6, é relacionado, e nós vamos estudar nesta lição, principado, potestade, hostes espirituais da maldade.
mas nós temos três grandes inimigos que todos já ouviram falar na EBD, para quem frequenta, né? Que é a carne, o mundo e o diabo. Então, os três principais inimigos do crente é a carne. Romanos capítulo 7, versículo 18, Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então veja que Paulo entende que a carne é inimiga de Deus. Queridos, estamos falando da carne, não do corpo. O corpo é morada do Espírito Santo. Mas, irmão Mário, o que é a carne? A carne é a velha natureza. A carne é a natureza caída que sempre se inclina para desobedecer à vontade de Deus. E esta carne, ela se manifesta, amados, através, as ações da carne, ela se manifesta através do corpo também, né? Então nós temos que entender que carne e corpo são coisas diferentes. Então o inimigo do crente é a carne, o inimigo do crente é o mundo e o inimigo do crente é o diabo, né? Paulo diz que o mundo, em Gálatas capítulo 6, versículo 14, tem um príncipe. E o príncipe deste mundo é o próprio diabo. Lá em João capítulo 14, versículo 30, está escrito que o diabo é o príncipe deste mundo. O que é o mundo, irmão? É o planeta Terra? Não. Também não, irmãos. O mundo é o sistema maléfico que é contrário à vontade de Deus. Então, todo conceito que surge na sociedade, todo conceito, toda ideologia que surge na humanidade, na existência humana, contrário à vontade de Deus, é um sistema mundano. Por exemplo, a ideologia de gênero. Os ataques que a família tem recebido são sistemas do mundo como nosso inimigo. Muito bem, o primeiro tópico fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Não tem condição de você entrar numa batalha se você não se preparar. E é isto que Paulo está tratando neste capítulo 6. Você não pode entrar num ringue, numa luta, sem estar preparado fisicamente, sem estar preparado com a roupa certa, sem estar preparado com a arma certa. Os lutadores de MMA, os lutadores de boxe, eles têm que usar a roupa certa. Geralmente é o quê? Um calção, luvas de boxe para os boxeadores. Ele não pode usar luva cirúrgica, de maneira alguma. Eles têm o quê? Instrumentos, equipamentos e roupa específica. Neste caso, Paulo está falando do soldado romano. Na batalha espiritual, Paulo faz uma comparação com o soldado romano. Mas, em primeiro lugar, Paulo aconselha a nós sermos fortalecidos no poder do Senhor. Vejam, amados, fortalecidos no poder do Senhor. Por quê? Porque esse poder nos é conferido. Ele não é nosso, mas é dado a nós pela comunhão com Deus e por meio do Espírito Santo. Então, a vitória não pode ser alcançada de outra maneira, amado, se não for fortalecido no poder do Senhor. Não é fortalecido no dinheiro, não é fortalecido no diploma que tem, não é fortalecido na inteligência ou na eloquência, não. É fortalecido no poder de Deus. Conhecendo as Escrituras, amados, sem a devida obediência, frequentar frequentar os cultos sem a genuína conversão, não são suficientes. É preciso comunhão com Deus, pois é através desta comunhão que o crente obtém poder. Para quê? Pisar serpentes e escorpiões. Vigilantes. Paulo aconselha que nós sejamos vigilantes em toda oração e súplica. Ora, amados, não é possível entrar em combate sem a cobertura tão preciosa desta arma espiritual. Lá em Lucas 21:36, o Senhor Jesus disse: vigiai, pois, em todo tempo orando. Vigiai, pois, em todo tempo
Direto no WhatsApp? Não. Vigiai em todo tempo. Na rede social? Não. Vigiai em todo tempo orando. Veja que ele associa vigilância da oração. Então a expressão orando em todo tempo, que Paulo usa em Efésios, com toda oração e súplica no Espírito, ela confirma o conselho que o Senhor Jesus deu. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Ok. Então, o clamor, a oração, tem que ser acompanhados da vigilância. 2. Segundo tópico. Conhecendo a batalha, o campo da batalha espiritual. Vamos lá. As astutas ciladas do diabo. O diabo é astucioso. E é exatamente por ele ser astucioso que ele nos ataca armando ciladas. Ele não vai dizer para mim, para você, para a igreja, ei, ali na frente tem uma cilada preparada. Não. Quem nos alerta é o Senhor. E Paulo alerta na sua palavra. Né? Ele mostra que existem armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Então o líder do reino é identificado como diabolos no grego. Diabolos é justamente caluniador, acusador. Ele está constantemente perturbando a fé, tentando perturbar a fé dos santos. E tomado de fúria e por meio do espírito do erro. Então eu quero mostrar alguns laços que o inimigo cria com o propósito de destruir a igreja. Confundir verdade com mentira. Então ele é especialista em fake news. Deturpar as escrituras, mudar as escrituras. Dissimular, induzir a dissimulação. Fazer falsos sinais. Fazer acusações, especialista nisto. Semear incredulidade. Às vezes você está numa roda de conversa e a conversa não edifica. E ao invés da conversa ajudar, ela atrapalha. Por quê? Porque ela cria incredulidade. Quando existem pessoas na conversa murmurando contra a liderança, murmurando contra a noiva do Cordeiro, que é a igreja do Senhor. Outra coisa que este adversário faz, promove ideologias anticristãs, que eu já falei, né? A ideologia de gênero, o pensamento favorável ao aborto, etc. Então, dentro deste quadro, Paulo dá uma ordem: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, o conflito nosso é contra o reino das trevas. O nosso conflito não é contra o político A, o político B. Não, as eleições estão chegando. Mas nós não temos que subir em um palanque para conflitar com o adversário político. Não. A igreja, ela existe para confrontar com o reino das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Este conflito, Paulo diz, não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra seres humanos, mas contra o reino das trevas. É bem verdade que as trevas têm os seus instrumentos humanos, mas a gente não vai lutar contra os homens, contra as pessoas, mas sim contra as trevas, que estão aonde? Nas regiões celestes. É uma declaração que indica que essa batalha ela não é física, mas espiritual. Né? Os agentes que lutam nessa batalha. Os agentes, amados, são principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Então veja, eles são poderosos, eles são malignos, eles são astutos, e esse império do mal, a igreja é exortada a não temer. Ah, irmão Mário, são astutos, são poderosos, né? São malignos, são. Mas o Senhor é maior e é Ele que está conosco e prometeu que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Agora vamos especificar com detalhes essas armas que todo crente que vai para a EBD conhece, né? A armadura de Deus ela tem que ser completa. Não é só um pedaço, não é só uma parte. Não, é completa. A imagem que Paulo traça no capítulo 6, 10 a 20, versículos 10 a 20, ele tira do contexto militar romano. Então ele diz, revestivos de
toda a armadura. Não é só da metade da armadura, é toda a armadura, que é a armadura completa. Então, as armas são o cinto da verdade, ou seja, cingindo os lombos com a verdade, que é uma peça que amarra toda a armadura. Veja que a armadura é toda amarrada através do cinto. Se você não tiver com a verdade, tudo cai. Você vai ficar despido. Por quê? Porque você está andando na mentira. Então é necessário que a igreja ande na verdade, né? Venha atar os seus lombos, cingir os seus lombos com a verdade. Até porque, amados, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, Paulo diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade, ela é absoluta. Ela é inegociável. Ela não é relativa. Porque se a verdade for relativa, a mentira é absoluta. Mas a mentira, irmãos, é mentira e ela é filha do diabo. Então, o cinto, né, ele mantém unidas as peças da armadura. A couraça da justiça é aquela malha impenetrável, né, que protege os órgãos vitais. Né? A couraça está ali no guerreiro, protegendo o coração, né, protegendo o coração. E a Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Calçando os pés, olha só, a bota que você tem que usar de batalha. O calçado que você tem que usar de batalha é o quê? É através da preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, firmeza na igreja. A igreja que prega o Evangelho, a igreja que evangeliza, ela tem os pés formosos, né? Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Então Paulo não tinha vergonha de pregar o Evangelho. Se você não está pregando o Evangelho, você não está calçando este Evangelho como deveria. O escudo da fé. O escudo, amados, todos sabem que é para proteger contra o quê? O próprio Paulo diz, contra os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo? São aquelas setas, aquelas lancetas que vinham incendiadas. Nas pontas dos dardos, eles colocavam um tecido, colocavam um tipo de combustível, um óleo, um azeite, enfim, né, e tocavam fogo. E aí o arqueiro jogava, né, contra o inimigo e só se protegia através do escudo. Né? E a palavra de Deus, ela é escudo. Ela é escudo para os que nela confiam. Provérbios 30, versículo 5. Né? O capacete da salvação. Glória a Deus pelo capacete da salvação. Né? Porque nós precisamos deste capacete até o arrebatamento. Quem perde o capacete da salvação na jornada, irmãos, não vai ser arrebatado. Por isso é que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Que coisa maravilhosa. A arma ofensiva da batalha, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Né? Todos nós sabemos que a Bíblia, ela é a espada do Espírito. Jesus usou esta espada lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo. Aleluia. Ele sabia que a batalha lá no deserto tinha que ser com a palavra de Deus, com oração e com a palavra de Deus. Pedro usou uma espada lá no Getsemane para cortar a orelha do soldado Malco. Mas ele aprendeu que a luta não era contra a carne. E ele, depois que se converteu, que pediu perdão, no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, ele usa a verdadeira espada, a palavra de Deus, e diz a Bíblia que ali no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem. Que coisa maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, temos uma batalha. Estamos no campo de batalha. Não estamos para brincadeira. O inimigo não vai dizer assim: ei, se senta aí um pouquinho, eu vou deixar você respirar, depois a gente volta para a batalha. Não. O nosso inimigo, os nossos inimigos, eles batalham conosco dia e noite. É por isso que muitas vezes você vai dormir, de certa maneira, tranquilo,
mas de noite você tem aquele sono atribulado. O que é isso? É o campo de batalha, que até enquanto você está dormindo, ele está acontecendo. Mas graças a Deus, que o nosso Deus, ele vela por nós. Então, que Deus abençoe você. Tome a sua armadura e não deixe nenhuma brecha na armadura. Existe um caso no Antigo Testamento de um rei que morreu, alguém jogou uma seta e ela entrou na brecha da armadura. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe e quero ver você domingo, dia 4, na nossa EBT. Em nome de Jesus.